Você já percebeu que nem tudo imagina funciona, mas alguns momentos mudam tudo? Neville Goddard chamou isso de elevar a imaginação ao estado de visão, quando o desejo deixa de ser uma ideia e passa a ser uma experiência viva dentro de você. Nesta palestra profunda de 26 de fevereiro de 1968, Neville revela como usar os 5 sentidos interiores, visão, audição, tato, olfato e paladar, para transformar estados internos em fatos externos. Hoje você vai entender por que Jacó e Esaú não são pessoas, mas estados de consciência. Por que tocar, ouvir ou sentir algo interiormente é o verdadeiro ato criador. E como você pode aplicar isso agora na sua própria vida? Fique comigo até o final, porque este ensinamento não é apenas para ser compreendido. É para ser vivido. Basta elevarmos a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita. William Blake. Imagine só. É tudo o que você e eu precisamos fazer. Não importa o que desejemos, basta elevarmos a imaginação ao estado de visão, e a coisa estará feita. Ora, quando os profetas da antiguidade usavam a palavra visão nas Escrituras, referiam-se a todos os sentidos, individualmente ou em combinação. O livro de Isaías começa, e visões de Isaías, filho de Amós. Ouvi, ó céus, e inclinai os ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. E o livro de Obadias declara, e visões de Obadias. Assim diz o Senhor Deus. Aqui, as visões são auditivas, mas as Escrituras registram visões visuais, auditivas, olfativas, gustativas e táteis. O último capítulo do livro de Jó diz: Eu te conhecia só com o ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para enxergar, é preciso que a imaginação alcance o sentido da visão. O sentido da audição parece ser o mais presente nas Escrituras, mas na história de Jacó, é o tato que prevalece. Isaque, pai de Jacó, era cego. Seu irmão gêmeo, Esaú, foi o primeiro a nascer. Ele era coberto de pelos, por causa de seu nascimento, tinha direito à herança por lei. Jacó, que veio depois do irmão, era um rapaz de pele lisa que enganou o pai usando o tato. Ao matar uma das ovelhas do pai, enrolou a pele no braço e, quando o pai o tocou, sentiu a realidade da pele e concedeu a Jacó o direito de primogenitura. Esta não é a história de um homem cego, nem de 2 filhos que saíram do ventre de uma mulher. Este drama se desenrola de dentro para fora. Esaú é o mundo que você conhece pela razão e pelos sentidos. O quarto em que você está agora é o seu Esaú, enquanto o seu desejo subjetivo é o seu Jacó. Vestindo roupas de cabelo, Esaú representa o mundo exterior e objetivo, que Jacó, o seu desejo, busca substituir. Como Isaque, o pai, você tem o poder de dar realidade ao seu estado desejado e subjetivo. Convide-o a se aproximar, para que você possa senti-lo, para saber se ele é tão real quanto o seu mundo exterior. Isaque escolheu o sentido do tato em vez do da audição, acrescentando o olfato, dizendo: Você cheira a Esaú. Usando esses 2 sentidos, Isaque concedeu a Jacó o direito de se tornar um fato objetivo. Portanto, quando Blake nos diz que, se elevarmos a imaginação ao estado de visão, a coisa estará feita, ele está falando da visão em qualquer um dos 5 sentidos, ou em uma combinação deles. Talvez o sentido da audição seja o mais desenvolvido em você. Se for esse o caso, você consegue distinguir uma voz e ouvi-la com tanta clareza que se convence de que suas palavras são verdadeiras. Sua audição pode ser desenvolvida a tal ponto que você consegue bloquear todos os outros sentidos e acreditar no que está ouvindo. Quando as palavras adquirem o tom da realidade e você se convence de que é assim, o evento se impregna em você e o que você faz depois disso? Nada. Você simplesmente carrega o conhecimento de que, em seu tempo normal e natural, aquilo que você ouviu tão claramente nascerá. Não existem 2 ovos com o mesmo intervalo de tempo entre a fertilização e a eclosão. Não sei quanto tempo levará para que seu desejo se torne um fato objetivo. Só sei que quando a imaginação é elevada ao estado de visão, seja ela visual, auditiva, olfativa, gustativa ou tátil, a coisa está feita. Conheço uma artista muito talentosa, cujas obras estão em galerias nacionais, que estava faminta e não tinha um centavo para comprar comida.
Certa noite, estava tão cansada que não conseguia nem ir até a YWC a oferecer seus serviços em troca de uma refeição. Em vez disso, esticou-se no sofá e disse: Senhor, o Senhor disse que se eu cresce, tudo seria possível. Pois bem, eu creio que estou bem alimentada. Ao me contar essa história, essa senhora acrescentou o seguinte comentário. Na verdade, não ouvi as palavras em voz alta, mas tive a impressão de que, se você realmente acreditasse como afirma, não prepararia a mesa para a refeição? Com isso, ela começou a arrumar a mesa em sua imaginação. Colocou sua melhor toalha de mesa, seus pratos mais bonitos e até acendeu uma vela, em preparação para a comida que estava por vir. Então, adormeceu e começou a sonhar. Ao levantar a tampa de uma bela travessa, ouviu um toque que persistiu até que ela acordou e percebeu que era o telefone. Quem ligava era uma amiga de sua mãe que ela não via há anos. A senhora disse: De repente, me deu uma enorme saudade de uma refeição que você preparou para sua mãe e para mim há alguns anos. Você poderia, por favor, prepará-la novamente esta noite, se eu trouxer os ingredientes? Ora, embora essa senhora tivesse uma cozinha em seu apartamento, ela não tinha comida lá, então quando a amiga foi à loja, não conseguiu comprar uma xícara de farinha ou açúcar, mas comprou todos os itens básicos necessários para preparar uma refeição. Em menos de uma hora, ela estava na casa da artista com a comida e, pouco tempo depois, elas se sentaram para um jantar delicioso, do qual, quando a refeição terminou, sobrou o suficiente para pelo menos mais 2 refeições. Embora essa senhora seja uma grande artista, ela desenvolveu o sentido do tato. Ela adormeceu tocando os pratos e a prataria, e acordou tocando a tampa de uma travessa cheia de comida. Sua experiência é dramatizada nas Escrituras como a história de Isaac. Para compreender as Escrituras, é necessário vê-las com os olhos do místico. Blake perguntou: por que a Bíblia é mais interessante e mais instrutiva do que qualquer outro livro? Porque ela se dirige à imaginação, que é a sensação espiritual, e somente de imediato ao entendimento, ou razão. Quando você toca algo espiritualmente, você recebe uma sensação que seus sentidos externos negam. E quando você usa sua imaginação, você toca com as mãos de Jacó, vê com os olhos de Jacó e ouve com os ouvidos de Jacó. No Salmo 115, o salmista nos diz que o nosso Senhor faz tudo o que nós fazemos. Então, ele compara o Senhor aos deuses do mundo, dizendo: os seus deuses são feitos de prata e ouro. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos, mas não sentem. Os que os fazem são como eles, e assim é todo aquele que neles confia. Qualquer pessoa que confia em alguma pequena coisa feita por mãos humanas, que não pode falar, ouvir, andar ou sentir, tem um Deus falso e um Jesus Cristo falso. Feita por mãos humanas, ela não pode emitir um som ou ouvir o seu pedido. Não pode responder, ver, ouvir ou andar. É meramente algo feito por mãos humanas, e aqueles que confiam nela são como a coisa feita, porque não estão dispostos a exercitar o homem interior, chamado Jacó no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo. Comece agora a exercitar Jacó enviando Esaú para o campo. Em seguida, reveste Jacó com os tons da realidade, exercitando um ou todos os 5 sentidos internos. Se você se convencer de que seu desejo já foi concedido, mesmo que seja negado pelos sentidos externos, ele se tornará um fato. Não sei como ou quando isso se concretizará, só sei que, quando a imaginação é elevada ao estado de visão, a coisa se faz. Como Blake fez essas afirmações ousadas, as pessoas questionam por que ele não era rico, mas Blake não tinha ambição por fama ou grandes somas de dinheiro. Naquela época, o rei da Inglaterra era Jorge III. Ele era um louco e só é lembrado por ter sido rei durante a nossa revolução contra a Inglaterra. Pessoas de grande riqueza e fama viveram durante a vida de Blake, mas agora estão esquecidas, enquanto Blake cresce em estatura e simplesmente ofusca todos os de sua época. Blake não tinha dinheiro. Não tinha instrução formal, segundo os padrões humanos. Aprendendo sozinho latim, francês e italiano, Blake era um mestre no uso da língua inglesa. Esse gigante não possuía luxos humanos, mas não precisava deles,
pois estava ocupado realizando a obra de Deus. Blake afirmava que o mundo era visão, confessando que sua maior obra, Jerusalém, lhe foi dada por ditado. Ele não viu Jerusalém, ele a ouviu. As palavras foram ditadas pelo Espírito de Deus, e ainda assim Blake a chamou de sua maior visão. Talvez a percepção sensorial seja fácil para você. Se for o caso, seja como Isaac e toque o seu desejo para ver se é Esaú, real ou não. Quando a realidade foi tocada, Isaac disse: Você tem o cheiro de Esaú, portanto, a bênção é sua. Por quê? Porque lhe pareceu real. O dinheiro tem um cheiro próprio. Vende os olhos e cheire uma dúzia de pedaços de papel diferentes. Escolha um deles como uma nota de $1, de 5 ou de $10, e no instante em que chegar ao seu nariz, você saberá que é dinheiro, pois há algo diferente nele. Tudo tem um cheiro. Meu irmão Vitor é um empresário de sucesso. Quando o questionei sobre seu sucesso, ele disse: Adoro o cheiro dos negócios. Quando abro a loja de manhã, adoro o cheiro que se espalha por lá. Dei uma volta pela loja com ele e não me importei nem um pouco com o cheiro, mas posso abrir um livro de Blake e me perder no mundo pelo resto da tarde. Quando estive em Barbados recentemente, compartilhei uma das cartas de Blake com Vitor. Apreciei tanto a leitura que saboreei cada palavra deliciosa, mas a mensagem não significou nada para meu irmão. Ele usa seus talentos de uma maneira diferente. Escolha o meio que melhor lhe convier e use-o. O som parece ser o mais fácil para muitos, mas se você ama alguém, reconhecerá o toque e o cheiro dessa pessoa. Se o homem não tivesse um odor característico, como um cão farejador o encontraria? Pensamos apenas no cheiro do gambá e sabemos que ele pode ser usado contra um homem por ser único, mas não existe odor duvidoso. Não existe voz duvidosa. Uma voz pode ser imitada, mas se gravada, sua qualidade não será igual à original. Você é único, e quando ama alguém profundamente, conhece a voz dessa pessoa e sabe como ela é, e se você é próximo dela, conhece seu cheiro. Compartilhe a notícia da sua boa sorte com ela. Ouça a empatia que ela demonstra por você. Escute a voz dela com atenção e deleite-se com o que está ouvindo. Acredite no que ouviu e você terá se impregnado com a mensagem. Um amigo meu curou recentemente seus cânceres de pele através do uso do som. Todas as manhãs, ao se barbear, as marcas permaneciam. Mas, usando sua audição, ele escutou as vozes de seus amigos enquanto o parabenizavam pela cura completa. Ele não levou a mão ao rosto para sentir a pele lisa. Ele podia sentir e ver o que estava ali, mas persistiu em ouvir a empatia de seus amigos e um dia os cânceres desapareceram. Eu recomendo a todos que experimentem. Não custa nada. Blake tinha um amigo chamado Samuel Farmer, a quem fez esta fantástica afirmação. Eleve a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita. Você pode fazer isso usando qualquer sentido, individualmente ou coletivamente. Você pode imaginar ver e ouvir ao mesmo tempo. Pode olhar como se estivesse vendo e ouvir como se estivesse escutando, mas você determina o que quer ver e ouvir. Reúna-os. Veja e ouça apenas o seu desejo realizado e observe as evidências se desdobrarem em seu mundo. Quando as Escrituras nos dizem que Deus vê o coração, não estão se referindo ao coração físico, mas à identidade do indivíduo. O Salmo 4 nos diz para reunir-se em silêncio com o seu próprio coração na sua cama. Em outras palavras, fale consigo mesmo. Esse eu é uma totalidade, pois seus sentimentos, pensamentos, desejos e motivações estão sempre expostos a você, que é Deus Pai. Você pode ocultar seus pensamentos daqueles que estão envoltos em vestes de carne e osso, mas não da profundidade do seu próprio ser. As Escrituras nos dizem que o Senhor rejeitou todos os irmãos e escolheu Davi, dizendo: Ele é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi é aquele que realiza todos os seus pensamentos, sentimentos, desejos e motivações, sempre fazendo a sua vontade. As Escrituras só serão compreendidas quando vistas através dos olhos do místico. Consideremos a afirmação: Iraí-vos, mas não pequeis.
conversai com o vosso próprio coração e silenciai. Se tiverdes algo contra alguém, explode, desabafai. Depois, conversai comigo mesmo, acalmando-vos e construindo uma cena que sugira que tudo é perfeito na vossa vida. Mergulhai na profundidade do vosso ser, usando o máximo possível dos vossos sentidos para alcançar a visão que desejais projetar. Você pode levar qualquer sentido, seja audição, visão, som, tato ou olfato, ao estado de visão. Fui convocado para o exército durante a Segunda Guerra Mundial, mas não queria fazer parte daquilo. Quando meu pedido de dispensa foi negado, não fiquei com raiva nem tentei passar por cima do coronel. Em vez disso, deitei-me na minha cama de campanha, fechei os olhos para os outros 50 homens no quarto e imaginei que estava a 3.000 quilômetros de distância, no meu apartamento acima da Washington Square, na cidade de Nova York. Deitando-me na cama, vi minha esposa dormindo na dela. Então me levantei e, olhando pela janela, vi o edifício Holly do outro lado da rua e a Washington Square lá embaixo. Virando-me, entrei na sala de estar, na sala de jantar e na cozinha. Senti objetos familiares e trouxe à tona o máximo possível dos meus 5 sentidos para aquela cena. Às 4 horas da manhã, acordei ouvindo uma voz dizer: "O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada." Quem disse essas palavras? Eu, mas as ouvi como se viessem de fora. Sabendo o que eu havia feito e dito, caminhei pela fé durante 9 dias, sem fazer nada externamente. No 10º dia, o coronel que havia rejeitado minha candidatura me chamou ao seu escritório e me concedeu uma baixa honrosa. Elevei a sensação ao nível da visão. Ao sentir a cama e os vários objetos no apartamento, adormeci sentindo a alegria de estar ali. O coronel pensou que havia instigado o desejo de me dispensar, mas não tinha escolha. Imaginei, sabendo que o mundo era minha imaginação projetada para fora, e que todos nele tinham que fazer o que faziam para auxiliar o nascimento daquilo que eu havia criado. Saber o que você deve fazer não basta, você precisa elevar sua imaginação ao estado de visão, para que o ato seja consumado. E então, o que você deve fazer? Nada. Você simplesmente observa a série de eventos se desenrolar em seu mundo. Lembre-se, você opera seu poder criativo, ele não opera sozinho. É preciso ação, um compromisso da sua parte. Nada, porém, pode ser feito para merecer a graça de Deus. Quando a promessa de Deus se cumpre, acontece de forma repentina e tão dramática que você não tem tempo para pensar a respeito. Na verdade, você nem a reconhecerá, a menos que a ouça de alguém que a tenha vivenciado. Eu sei, por experiência própria, que nunca a ouvi de ninguém, nem vi a história bíblica se referir a mim. Mas sei por experiência que a verdade vem por meio de um ato de Deus em auto-revelação, pois Deus está oculto na mente do homem e se revela como homem. Comece agora a exercitar seus talentos dados por Deus, e visão, audição, tato, paladar e olfato, juntos ou individualmente. O tato é o sentido mais forte em mim. Se alguém me expressa um desejo por carta, eu toco o papel que escreveram, acreditando que estão me contando sobre a realização desse desejo. Sei que apenas 1 em cada 10 responde depois que atendo ao pedido, mas tudo bem. Tendo sentido a carta e visto seu conteúdo, sei que me impregnei com a boa sorte que desejam e, ao fazer isso, meu próprio cativeiro se liberta. Agora mesmo, dê algo a um amigo sem que ele saiba ou dê seu consentimento. Você tem seus 5 sentidos. Exercite-os trazendo à tona a imagem objetiva de Jacó. Vista-o com a realidade externa enquanto o Esaú que você gostaria de substituir desaparece. O que você tem é o seu Esaú. Seu desejo é Jacó. Você é o pai deles. Eleve a imaginação ao estado de visão e permita que Jacó substitua Esaú. Então, descanse nessa suposição e observe a mudança que ocorre em seu mundo maravilhoso. Agora, vamos entrar no silêncio.